Olá, pessoas lindas e maravilhosas, boa noite, como vocês estão? Hoje iremos continuar o nosso projeto das segundas às noites, né? Trazendo, trazendo mulheres empoderadas, mulheres inteligentes, para que nós possamos bater um papo e falando sobre os processos que nós, enquanto mulheres, enfrentamos nesse mundo, nesse mundo cheio de preconceitos, machismo, sexismo. E hoje nós iremos trazer a nossa querida Camila Miller. Olá, Mia, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos trazer a nossa querida Camila para que nós possamos bater um papo. Camila é uma jogadora do futebol feminino. Ela já foi jogadora do futebol feminino de São Francisco do Conde. Eu tive o prazer de ser psicóloga de Camila. Olá, Camila, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida. Eu tive o prazer de ser psicóloga de Camila, porque eu era psicóloga da seleção feminina na época. E nós tivemos uma relação muito boa. Conheço a Camila enquanto pessoa, enquanto profissional. E achei de suma importância que nós estivéssemos aqui hoje com Camila para saber um pouco de como funciona, de como as coisas têm funcionado dentro do futebol para as mulheres. Vale ressaltar que aqui no Brasil, 19 horas. E onde Camila está é meia-noite. Meu amor, Oi, meu amor. Boa noite, seja muito bem-vinda, Camila. obrigada, tudo bem? Tudo bem? É um prazer ter você aqui, tá? O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite desde já. Camila, o Coletivo Dolores fica muito feliz em ter feito o convite e você ter aceito, né, para que a gente falasse sobre algo que é tão importante. Como eu costumo dizer, aqui todos já sabem, nós estamos na campanha da Marisa, que é de mulher para mulher Marisa, né? Ai, Aqui você tem vez, aqui você tem voz, aqui você vai ter a oportunidade de abrir a boca e falar. eita, coisa boa. Trazer o seu currículo, trazer a sua biografia, dizer quem é você, o que você fez, o que você faz, quais foram os times de seleção que você já passou, ou quais estados, países você já passou, as províncias e onde você está hoje, tá? Então, com isso, eu vou me silenciar para que você comece a se apresentar. Tá bom. Sinta-se à vontade. Boa noite para todos, né? Agradeço muito por você ter me feito esse convite de coração. Você sabe que você é muito especial para mim. O tempo que a gente teve aí na Bahia juntas foi algo muito bom, né? Que fez eu crescer bastante, aprender bastante coisa. Foi uma honra mesmo ter te conhecido, ter você como psicóloga e como amiga, né? São Francisco do Conde foi uma das passagens, né, que eu tive aí em estados diferentes no Brasil, né? Joguei aí em 2019. Aí na hora que tu falou assim, você vai ter que falar os lugares que você já passou. Juro que eu montei uma listinha, porque na hora de lembrar de tudo, eu falei, calma, eu tenho que anotar isso, não, vai que eu esqueço um, aí eu já comecei a fazer as contas. Mas nessa trajetória do futebol feminino profissional de campo, né? Porque antes de eu mudar para o campo, eu jogava futsal. E futebol, assim, eu jogo desde os meus 5 anos de idade, né? Que minha mãe me colocou numa escolinha. Então foi onde foi dando sequência ali na brincadeira de futebol. E aí, com 16 anos, eu vi que eu precisava de mais espaço para jogar, porque futsal é aquele negócio pequeno, eu gostava de correr, queria mais espaço, queria abranger ali. E mudei para futebol de campo com 16 anos. Meu primeiro time foi o Palmeiras. Inclusive, meu último time no futsal também foi o Palmeiras. Então, eu tive 2 anos ali vestindo a camiseta do Palmeiras.
E aí veio as sequências, né? Com 17 anos, eu fui para o Juventus, que foi quando eu saí de casa, né? Com 16 eu ainda morava na casa dos meus pais, por causa que foi algo que meus pais sempre regravam muito. Tudo em primeiro lugar, antes de terminar o colegial, antes de embarcar nessa vida aí de, de jogadora mesmo. E aí, com 17 anos, eu fui fora de casa, como dizem. E aí, nisso, foram 17 times que eu joguei até hoje, nesses 15 anos de profissão. Eu morei em 7 países diferentes. E entre esses 7 países foram em 12 estados, né, províncias diferentes também. Então foi algo que deu para mim conhecer muitas culturas bem diferentes umas das outras, passar por muitas situações diferentes, aprendizados, aprender bastante coisa e viver, né? Essa vida, essa luta diária, né, que a gente tem que viver, sendo mulher, estando em uma profissão que é machista, né, de uma certa forma, porque dizem que é para homem, quando se tem muita mulher que joga muito melhor que homem, e por aí se vai, né, essa luta diária que a gente tem para dar espaço como mulher em algo que a gente ama fazer e que acho que todo mundo pode e deve fazer, né? Quer correr atrás do seu sonho, do seu amor em uma profissão que é digna ali e tudo mais. Então, acho que vale muito a pena, assim, para se lutar por esse sonho. E vai fazendo a pergunta, senão eu travo aqui. É muito bom te ouvir. Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres no futebol, dentro e fora do campo? Desde. Acho que, na verdade, desde pequena, né? Antes de eu me tornar profissional, eu já enfrentava esses desafios, né? Porque desde sempre futebol era uma coisa de homem, então sempre teve, Maria João, sempre teve essas brincadeiras machistas, então que a gente sempre enfrentou desde pequena, desde quando entrou no futebol. Sempre teve esse algo de mulher, no lugar de mulher é no fogão, pilotando fogão, cuidando de casa. E eu digo para você que isso não é só no Brasil, é um preconceito mundial, né? Acho que tanto é por isso que o futebol feminino ainda demora tanto a ganhar mais o seu espaço por causa desse preconceito, dessa mente pequena que as pessoas têm em querer pré-julgar ali que futebol não é para mulher, sem viver aquilo, sem ver aquilo. Então eu passei sim muito desses preconceitos em todos os lugares que eu passei. Não foi só o preconceito do futebol. Eu, por ter de jogar em outros países, eu passei por preconceito por ser brasileira, por ser estrangeira em países diferentes, até mesmo por árbitras. Já aconteceu uma ocasião que uma árbitra me expulsou, simplesmente me deu 2 cartões amarelos por situações assim, faltas que não foram para cartão amarelo, né? Quem entende de futebol vai saber, né? Tipo, meio que essa expressão. E acabou me expulsando do jogo e depois virou e só falou assim: lugar de brasileiro não é aqui, o seu lugar não é aqui. E aí, tipo, é bem chato, porque às vezes a gente não vai ali para roubar o lugar de ninguém e tudo mais. A gente vai para poder conhecer a cultura das pessoas também, que foi algo que sempre me incentivou a jogar em outro país, a conhecer novos países. Acompanhado do futebol por ser algo já preconceituoso e por causa da profissão, a minha opção é o cinema, porque aí já agrega tudo, né? Você já é jogadora, aí você também tem a parte do preconceito ali por gostar, né, de mulher, de ser lésbica, e aí vai juntando bastante. Então,
pode-se dizer que eu já passei por muitas situações em questão de preconceito, por muitos lados, assim, tipo. Mas a gente supera, não é algo que a gente vai virar, vai baixar a cabeça, vai parar de julgar. Foi algo sim que às vezes eu já parei para pensar, poxa, eu tô cansada de ter que ter essa luta diária com muitas coisas, porque a luta é muito grande para você ganhar o seu espaço, para você conseguir chegar no seu objetivo, realizar aquele sonho. Então sempre foi algo assim bem difícil. Mas eu digo que graças a Deus, assim, a família que eu tenho, principalmente a minha mãe, que me apoia em tudo e tudo mais, ela sempre me deu muita força para continuar, para não deixar essas situações me abaterem, para e ter ela como espelho da mulher guerreira que ela sempre foi algo que sempre me fez assim, poxa, não, eu quero dar esse orgulho para minha mãe, eu quero continuar com esse dilema. Sempre foi algo que ela me apoiou muito, então eu não vou deixar que preconceitos ou dificuldades façam com que eu pare e desista ali no meio, sabe, do caminho. Então, não, ainda tenho muito que alcançar e não vai ser qualquer pessoa machista ou presidente de time que não gosta do futebol feminino, mas é obrigado a ter o futebol feminino para o masculino poder jogar, porque foi uma regra que agora já tem também no Brasil. Então a FIFA em si, ou a CBF, eles colocaram essa regra que é o masculino para poder jogar, além de ter o time de base também, que tem que ter o futebol feminino. Então eles não estão nem aí, eles simplesmente dão a camisa para você e fala, toma, essa camisa é o que o time vai dar, vocês que se virem. Então tem muita coisa assim que a gente no futebol feminino acaba passando por causa de preconceito, por causa de gente que não quer mulher jogando futebol. Então é bem complicado e a gente passa por isso em muitos lugares. No Brasil eu vejo muita história das meninas falando que tipo, o time só dá a camisa, não tá nem aí aonde você mora, o que, que você tá comendo, o que seja. Então, tipo, eu acho, eu acho uma profissão que é honrosa pra gente, porque a gente faz porque a gente ama, não é nem por dinheiro nem nada, mas que é bem chato passar por situações que a gente passa. E direto eu vejo comentários ou histórias de meninas que vêm aqui para fora, passa por dificuldades também, por esse mesmo motivo de questão de preconceito, de abuso de poder. E eu já passei por bastante também, bastante situações em questão disso. Em questão de ser estrangeira, estar em um lugar que você não conhece e ter o abuso de poder ali. E por ter esse abuso de poder e você não ter para onde correr, você olha e você pensa assim, meu Deus, o que eu faço? E a pessoa, por ter aquele controle, ela acaba te colocando em um cerco ali bem fechado. E foi por isso que muitas vezes eu troquei de time aqui na Europa, até mesmo no Brasil, por causa dessas situações, sabe? De abuso de poder, de técnico que quer sair com você, e se você não sair com o técnico, ele não te coloca para jogar. Se você não sair com o presidente, ele te coloca para fora do time. Então, a gente acaba passando por realmente muitas situações assim. Mas é algo que a gente não deve desistir, né? A mulher é guerreira e não vai ser essas situações bem chatas que vai fazer a gente desistir, né? Nem pode. Camila, quais são os impactos sociais e culturais do crescimento do futebol feminino na sociedade? Eu acho Baseado na sua percepção. Olha, eu sendo muito sincera, eu acho que o impacto está sendo grande por um lado, mas ao mesmo lado, o mesmo impacto está tendo por ter esse crescimento, para começar agora, pelo menos no Brasil, ter um pouco mais de visibilidade, é algo que algumas pessoas estão começando a aceitar, começando a entender e saber que existe o futebol feminino, porque eu já vi muitas situações de eu conversar com as pessoas e eles falam assim, sério, mas tem campeonato brasileiro? Tem Libertadores feminina? Tem Paulista, essas coisas, campeonatos estaduais. Então muitas pessoas não têm nem entendimento que existe aquilo. E outras pessoas que já sabiam e que ainda assim julgam, só aumenta esse preconceito de julgar. Eu vejo muitas publicações
em times que coloca sobre o feminino e as pessoas só simplesmente vão lá e jogam, eu não sei para que tem isso, é só desperdício de dinheiro. Em vez de tirar e investir mais no masculino, vocês querem investir no feminino, onde não tem lucratividade. Eu acho que esse impacto ainda tem muito mais, vem trazendo mais dificuldades, mais lutas pra gente, mas no mesmo tempo a gente está ganhando o nosso espaço. Então, tipo, por mais que a luta esteja ficando mais difícil, a gente está conseguindo ver alguma coisa, sabe? De benefício naquilo ali. Então, as meninas no Brasil em si, elas estão ganhando mais espaço, graças a Deus. Um jogo ou outro passa na televisão, um time ou outro tá dando aquela visibilidade e tentando apoiar, mas acho que a mente das pessoas ainda tem que abrir muito mais ainda para poder entender. Porque, gente, é um esporte, é algo que faz bem, é algo saudável. Esporte é saúde, sabe? É entretenimento. E ter esse preconceito é algo que a gente ainda tem uma luta muito grande. Mas o impacto está sendo bom por um lado, que as pessoas que não conhecem, né, que são leigas no assunto, de que tem o feminino, estão tendo essa oportunidade de conhecer sobre a modalidade, sobre as competições que tem e tudo mais, e a luta contra para tentar mudar a cabeça das pessoas que têm aquele preconceito, né, aquela mente fechada de achar que mulher não pode jogar futebol. Que é algo que é diferente aqui na Europa. Aqui na Europa tem, mas na mesma proporção ainda tem mais visibilidade. Aqui na Europa, frequentemente, os times, campeonatos, passam na televisão, tem um setor ali só para o feminino. A gente sai no jornal diariamente, semanalmente. Então, as pessoas se importam com aquilo. Tem mais esses sites de apostas aqui, eles incluem muito mais o feminino em sites de aposta, que é algo que faz as pessoas se interessarem mais por aquilo, porque acaba gerando dinheiro, acaba gerando movimentação, as pessoas conhecem mais sobre o futebol, sobre o time, sobre as atletas. Então, essa é uma diferença muito grande que sempre teve e ainda tem bastante da Europa com o Brasil, né? De você. Aqui você tem um pouco mais de divulgação, então você tem que quebrar certas barreiras, tem, né? Em questão de salário, em questão de preconceito, mas a proporção é bem diferente de Brasil e Europa ainda. Eu acho que o Brasil ele está dando os passos, caminhando, mas ainda assim falta ainda mais. Que são coisas que pessoas grandes, né, tem que se permitir passar aquilo para que todo mundo possa poder ver aquilo, gostar daquilo, conhecer aquilo, sabe? E fazer parte daquilo é muito bom. Islane fez um comentário. Na verdade, ela fez dois comentários. Muitos dizem que o futebol feminino é flopado. O que é mais vantajoso, investir no futebol masculino do que investir no futebol feminino, na percepção dos machistas? Então, é assim, o futebol masculino hoje em dia é algo onde as pessoas conseguem fazer muito aquela lavagem de dinheiro, conseguem burlar muitas coisas do sistema e tudo mais. Então, não é uma questão assim, eu vou investir, eu tenho uma empresa, eu vou investir no masculino ou no feminino. Isso é um ciclo que eu sempre falo, né? Tipo, a empresa vai querer investir naquilo que tem visibilidade. A visibilidade depende da mídia. E aí a mídia é o chefão que vai girar ali, entendeu? Pra gente, pro feminino, pro esporte, né? Pra modalidade ter o investimento. Enquanto a mídia, Globo, Record, SBT, essas coisas não pegarem e investir forte, pelo menos a Globo, que é, querendo ou não, a que mais tem poder assim, de mídia. Enquanto ela não querer exibir mais sobre o futebol feminino, não vai ter como essa empresa investir, entendeu? Então, tipo, vira aquele ciclo grande. Quando a Globo quiser passar, a empresa vai querer investir. A empresa querendo investir, os treinamentos, os materiais, o salário, tudo mais vai melhorar. Então dá sim
para ser um investimento parecido. Por quê? Nos Estados Unidos, a Federação do Futebol de lá, eles obrigaram que o masculino e o feminino tivessem o mesmo salário. Que legal. E a visibilidade em si é igual. A mesma proporção do que passa na televisão do futebol feminino é o que passa do masculino. Não tem tipo assim, o feminino no Brasil passa uma vez por dia, durante 15 segundos no Globo Esporte, e um dia sim, um dia não, digamos assim. Lá não, lá vai passar todo dia, percepção de tempo, da matéria, tudo. Então, tipo assim, é algo que a mídia colocou igual. Não tem aquele negócio, futebol masculino é aqui, feminino é aqui. Tanto é que muitos jogadores, eles são criados pelo marketing. Às vezes você vê, tipo assim, Neymar. Pô, você não acha que tem muitos jogadores aí que não jogam igual ou melhor que Neymar? Tem. Mas a mídia tá falando de quem? Tá falando do Neymar. Então quem que vai pra Europa? Neymar. O jogador. Entendeu? O jogador que joga bem pra caralho, mas ele não tem mídia. Ou o jogador que joga bem, mas tem a mídia. Então é só pensar nisso. Tipo, é uma questão de burocracia, de quem tem poder. Quem tem poder é a mídia. Então, enquanto a mídia não abrir essa cabeça e não quiser investir no feminino, tipo, dar o espaço pro feminino, as empresas não vão querer investir. Então, tem muito o que fazer. E aí, jogador que tem a mente pequena, jogador não, torcedor que tem a mente pequena, vai achar que é perca de tempo investir no feminino. Mas eles são jogador hipócrita, esses torcedores hipócritas, que pegam e falam mal do feminino, não vira e fala assim, quando o jogador masculino tá jogando mal, vira e fala assim, pô, pro salário que ele recebe, ele não devia estar fazendo isso, que não sei o que, não merecia receber esse salário. Então, tipo, é muita hipocrisia, sabe? Desse tipo de pessoa que tem a mente pequena. Então, não é que não vale a pena investir. Vale, claro que vale. Sempre é bom investir em algo que faz bem, que é esporte, gente. As pessoas têm que entender que não é nem só o futebol feminino, mas natação, vôlei, tudo isso é esporte, é benéfico. Então vale a pena sim investir. E a igualdade tem que ser a mesma, não tem um porquê não ser a mesma. É o mesmo esporte. Então não faz sentido, sabe? Mas isso ainda depende da mídia, que é quem tem o poder, né? Às vezes não é nem só o time, né? Porque eu vejo que nem o Corinthians. Pô, o Corinthians investe pesado no marketing. Tanto é que eles conseguem vender camisas das meninas do futebol feminino. Coisas que outros times ainda não têm, ou tá tentando ter, ou às vezes que tem que pegar e personalizar as camisetas. Mas por quê? Porque o time está investindo no marketing deles. Pega e investe pesado na divulgação das meninas, na divulgação dos times. Então vai valer a pena investir? Vai. Se você trabalhar no marketing daquilo, para poder divulgar as meninas. Aí vai ter lucro, aí vai vender camisa. E aí eles podem contratar meninas, pagar salários mais caros, por quê? Porque eles estão investindo no marketing. E marketing é tudo nessa vida. Islane fez um outro comentário, cara. Um exemplo claro disso é a diferença de público. Enquanto a Copa do Mundo masculina mobiliza milhões, a feminina ainda não recebe o mesmo peso de investimento que foi o que você acabou de falar. Aí ela colocou também: essa disparidade é gravíssima e precisa ser urgentemente combatida. O que você traz como ideia para que a gente possa trabalhar para combater? Eu acho assim, que eu vejo muitas pessoas tendo a iniciativa de ter páginas falando sobre o futebol feminino. Que nem vitrine do futebol, feita pelo Edson Lima, que é uma pessoa querida, que vai atrás do feminino, que apoia o feminino e que é um amigo, assim, que eu tenho de coração. Eu fico super honrada de ter sido uma das primeiras pessoas que começou a seguir a página há, se eu não me engano, 10 anos atrás, há muito tempo atrás. Quando ele começou a página, ele fala sobre o feminino, sabe? Ele investe, ele vai atrás, ele tem curiosidade. Mas é muito assim, não tem como a gente
chegar na Globo. Não tem como a gente ir ali, sabe? Uma vez eu encontrei com a Renata Fã num evento e eu falei para ela, poxa, por que vocês não fazem? Ia ser tão importante pra gente, como mulher também, de pegar e tudo mais. E ela fala assim, eu queria muito, mas não depende de mim, depende do chefão ali, da rede. Tipo, enquanto eles não abrirem a mente e tudo mais. Então, eu não sei se o que exatamente a gente poderia fazer para chegar neles, porque literalmente só depende deles. Se as pessoas em si, hoje em dia, que têm interesse no futebol feminino, sobre o futebol feminino, pesquisar no Instagram, né, que é o mais usado hoje em dia das redes sociais, elas vão conseguir encontrar muitas páginas que falam sobre o futebol feminino, mas que falam a verdade, porque esses dias eu vi uma página que fala sobre futebol e quis incluir o feminino e estava falando absurdos, ainda mais sobre salários, e as críticas ali só aumentaram sobre o futebol feminino porque a pessoa colocou algo absurdo que não tinha que fazer. Mas tem sim muitas páginas, muitas redes sociais aí que fala sobre o futebol feminino e infelizmente a gente está tentando divulgar ali no Instagram, mas as pessoas têm que ter o interesse de ir atrás e ver também um pouquinho para poder ver aquilo, sabe? Começar a se interessar e tudo mais por aquilo, porque é muito complicado para chegar ali na mídia, sabe? Já tentaram fazer meio que um mutirão para poder fazer essas divulgações e tudo mais, mas literalmente para chegar ali nos chefões da mídia, né, da Globo, Rede Record, SBT, essas coisas, é bem difícil eles mudarem essa ideia e essa chavinha. Eu já tive uma vez uma reportagem para uma mulher da Globo, né? Ali no G1, já dei uma reportagem para ela e falei, tipo, a mesma coisa, sabe? Ela falou, eu queria muito, eu tento muito incluir o futebol feminino nas reportagens, nas situações, mas, tipo, não depende só de mim. E aí fica muito complicado para você conseguir chegar ali. Então, eu não sei, mas divulgar as páginas é uma coisa legal, divulgar os campeonatos é algo bacana. E esperar e rezar para que os times pelo menos tenham mais iniciativas em questão de marketing ali do feminino igual o Corinthians teve. Isso que eu não sou corintiana, mas eu apoio muito o que eles estão fazendo pelo futebol feminino. Eu acho bem legal, acho incrível assim e sou grata a eles por estar dando essa oportunidade pro feminino. Muito que os outros times fizessem o mesmo. Isso seria muito importante aí no Brasil. Vitão Barbeiro Oficial colocou que o problema é o Brasil. E depois ele colocou assim: na Várzea de São Paulo, mesmo vários ex-jogadores jogam sem ganhar nada pelo fato deles só ganhar só no marketing. O marketing é a raiz, né? Dentro do futebol, o marketing é a raiz. Islane também colocou aqui: eles não buscam talento, buscam mídia. Mesmo que uma mulher jogue melhor, se um homem tiver mais visibilidade, é nele que vão investir. No futebol, o que pesa é o dinheiro, não a qualidade. Essa frase não cabe só para o futebol, não. Cabe para muitas outras áreas. Então, é uma realidade que a gente vê que é um muito problema grande. gravíssimo, né? É uma realidade que a gente vê que é muito grande e a gente pode comparar isso vindo da melhor jogadora do mundo, a Marta. A Marta é a melhor jogadora do mundo, ela já ganhou voltou? Tá de boa. Deu uma... Camila, existe uma disparidade muito grande salarial. Sim, existe. Além Existe. da disparidade muito grande salarial, o apoio institucional.
O que é que você traz em relação a isso? O que é que você pode trazer em relação a isso? Então, eu falo assim, né? Que eu ia comentar aqui, deu uma desconectada. Às vezes a Hum, gente tenta comparar a própria Marta, né? Que é a melhor jogadora do mundo, já ganhou mais de 6 bolas de ouro no mundo. Ela ainda assim, sendo a jogadora que ela é, ela não ganha nem metade, eu acho, do que o Neymar ganha, digamos. Da metade do salário é tudo marketing. Não é nem assim, ela tá ganhando só do salário dela como jogadora. Não. Mais da metade do que ela ganha mensalmente ou anualmente é marketing. Então, literalmente, tudo vem do marketing. Não tem muito para onde correr naquilo. Então, o jogador que não tem marketing, ele não vai ganhar bem. Ele não vai se sustentar naquilo só como jogador. E no feminino a gente sofre com isso. Que nem teve. Não lembro que jogadora que levaram pro Brasil. E aí, tipo assim, ela ia ganhar um salário X. Ela ia. Mas esse salário X, 60% quem ia trazer era o marketing. Então o time foi atrás de patrocínios para ser patrocínios só dela. Para ter aquele dinheiro. Porque o time em si não queria investir e tudo mais. Então, tipo assim, não adianta. O marketing é tudo. Então, tipo, é que nem eu falei, o Neymar, para mim, ele só chegou onde ele chegou porque a mídia investiu nele. Não vou falar. Enquanto a mídia não pegar e investir ali no futebol feminino, não vai crescer, não vai bombar. Por causa dessa falha grave que tem na mídia. Então, eu gostaria muito que os times em si, que tem o futebol feminino, começassem a investir mais no marketing, mais na divulgação das jogadoras. Isso seria muito bom. Na divulgação do time, quando tem os jogos, quando não tem, e criar um espaço ali para o torcedor poder ver o dia a dia das jogadoras, ver como é o treinamento, o que elas passam, o que elas não passam. Porque não é fácil, é uma profissão bem complicada. Às vezes o pessoal fala, é só correr atrás da bola. Gente, não é só correr atrás da bola. É muito mais coisa por trás disso, para ser algo É tão um, simples. é um processo doloroso, um processo árduo, né? Bem complicado. Quer você me dar 2 minutinhos? Claro, meu amor, fica à vontade. Aproveitar os 2 minutinhos aqui, mandar um beijo para todo mundo. Beijo, mãe. Beijo, Vivi. Eu fui trancar a porta, porque tá um barulho terrível. Eita, E aí tá misturando a nossa fala, a nossa conversa com o barulho que tá vindo lá de fora. Aí eu levantei para poder fechar aqui rapidinho. não tem problema. Para quem entrou, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui, compartilhando desse momento que para a gente é tão especial, né? Trazendo Camila. Para quem não conhece Camila, Camila, jogadora de futebol nacional e internacional. Hoje você está em qual país ou província? Hoje eu tô na Irlanda, em Limerick. Eu vim, até então eu vim para jogar na Croácia, mas aconteceram vários problemas em questões de transferência, porque antes eu estava na Grécia, passei por problemas para ele fazer a minha a minha liberação. Ele não quis fazer a minha liberação. Sem a minha liberação, eu não consegui fazer a transferência para jogar em outro time. E aí, por estar nesse processo de não conseguir fazer minha transferência, o time ficou meio assim. E depois eu também me machuquei. E aí foi acontecendo uma série de coisas. E aí o time não ia conseguir me inscrever. E o tratamento estava ficando bem complicado, que eles não estavam tendo um bom tratamento em questão de fisioterapia com o meu tornozelo que eu machuquei no jogo. E aí eu falei assim, bom,
não vou ficar tendo dor de cabeça, eu já não tenho mais idade para ficar passando por esses perrengues. Me dê minha passagem. Meu irmão mora aqui na Irlanda, então eu falei assim, tô indo pra casa do meu irmão, sem problema nenhum. E aí agora eu tô aqui na Irlanda, né? Vim pra casa do meu irmão. E fui passar um tempo com a minha sobrinha, fazia 3 anos que eu não via ela. Eu vi ela com 1 ano de idade, agora ela tá fazendo 5. E aí eu falei, deixa eu passar esse tempo aqui, me permitir me recuperar, né? Que como o time não deu essa ajuda com isso, eu falei, eu prefiro me Não deu recuperar sozinha. suporte, né? E é isso, a gente, infelizmente, a gente passa, né? Não tem muito o que falar, assim, sabe? Tipo, são as dificuldades que a gente acaba enfrentando, que nem eu vim para esse time da Croácia na indicação de um agente. É por isso que às vezes eu não gosto muito de trabalhar com a gente. Já vi muitas meninas passarem por muitas situações chatas, né, desconfortáveis, por causa de agente. Então eu falo assim, gente, você tem que literalmente saber com quem você está trabalhando, porque senão você vai passar por perrengue e essa pessoa vai te deixar na mão e só vai te tacar ali. E é isso, entendeu? Porque eles só querem saber do dinheiro que vai estar ganhando em cima de você. Eles não querem saber onde eles estão te enfiando. Eles só, tá bom, você quer ir pra lá? Vai lá então, você vai me dar tanto e boa. E aí eu acabei vindo pra cá sem o contrato assinado, porque eles tinham falado, não, eles vão te dar o contrato quando chegar lá. Eu botei fé, né? Botei fé e me lasquei, porque aí quando eu cheguei aqui, eles ficaram enrolando para me dar o contrato, porque ainda não tinham conseguido fazer a transferência. E aí, com esse processo todo, virou uma bola de neve. E aí eu falei assim, olha, eu vou pegar minhas coisas, eu vou pro meu irmão, porque eu não vou passar por esse perrengue, mais esse perrengue na minha carreira. Tipo. E aí eu só tô aqui dando esse tempo de férias, que aí na próxima temporada eu volto melhor e vou com um time mais certo, sem fazer a loucura que eu fiz, que em menos de uma semana eu tive que simplesmente, eu recebi a proposta, eu tive que arrumar minha mala e me despedir de todo mundo. Foi assim, e aí agora eu consigo fazer as coisas com mais calma, buscar um time mais tranquilo para poder administrar aí minha carreira bem e ficar mais uns aninhos no futebol aí, sem dor de cabeça. Ou com dor de cabeça, né? Que é difícil não ter dor de cabeça. Vamos lá para os comentários, tá? Tá bom. Islane colocou que Neymar é muita mídia e pouco futebol. Isso é verdade. A Bice Cleonice colocou quanta discriminação. Cleo, deixa eu te contar uma coisa. Vou te falar por experiência, porque eu vivi no meio delas. Acredite que isso não é da metade do que elas têm para trazer de discriminação, preconceito, racismo, sexismo, abuso de toda espécie de violência que você puder imaginar. Acredite. Veves, acho que é Veves que tem escrito aqui, Vevipici. Pronto. Beijo grande, saudades. E aí, Vitão colocou, desculpa, Islane falou besteira. Deixa eu te falar uma coisa, Vitão. Nem sempre as pessoas vão concordar com a gente, mas a gente precisa aprender a respeitar. Se você concorda que Neymar joga o melhor futebol do país, então, na sua percepção, na sua concepção, ele é o melhor jogador do país. Mas para Islane não é. E a gente precisa aprender a respeitar isso, a opinião do outro. Drica colocou, bom você ter falado em família. E aí a Psy de novo colocou, quanta desvalorização. Ainda tem mais desvalorização do que tudo isso que ela trouxe. Islane voltou para Vitão para dizer que esse era o ponto de vista dela. Sim. E eu concordo. Aí Drica coloca aqui, acredito que a família é sua grande rede de apoio. Como é esse processo? Você consegue levar alguém com você para onde você vai? Que situação complicada. Responde aí rapidinho para a Drica, para dizer se você leva. Aqui não veio ninguém, não. Aqui era ela e ela só. Se você consegue levar alguém para os lugares que você vai, como é que funciona você e sua rede de apoio? Não, então. Então, Drica, a gente não tem essa possibilidade de trazer quem a gente quer com a gente.
Até Não tem. porque quando a gente vem, a gente fica em casas, né, que o clube que paga e tudo mais, e sempre existe uma divisão de espaço com mais atletas. Varia muito entre clubes, às vezes se a gente vai ficar em casa com duas meninas, em casa com quatro meninas, ou se vai ficar em um alojamento no estádio, geralmente, ou ali, né, no próprio clube, que todas as meninas ficam ali. Né? Então, tipo, é algo que fica muito complicado de conseguir trazer alguém, até porque é o time que banca toda essa despesa de passagem, casa, alimentação. Então, infelizmente, a gente não tem essa opção de trazer alguém com a gente, senão seria muito bom. Mas não, quando a gente vem pra cá, é nessas condições, é sozinha e com Deus, né? Pra não dizer que é sozinha. A gente vai com as malinhas e Deus ali no nosso lado. A gente, não é que nem o masculino que o time banca a casa, né? Uma casa só é do atleta. Muitos times dão carro pro atleta e traz a família inteira. Você tem 10 filhos, traz os 10 filhos. Né? É meio que nisso, né? Então a gente vem sozinha mesmo com Deus ali do nosso lado e é boa. É doloroso, né, Camila? É. Camila, tem mais uma pergunta para te fazer. Quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou para se estabelecer como jogadora em um ambiente totalmente predominante masculino? Olha, eu acho que a maior dificuldade, pelo menos aqui na Europa, que eu enfrentei foi quando aconteceu de eu vir para um time aqui e o técnico ter esse hábito de sair com as jogadoras. Foi o meu primeiro time que eu vim aqui para fora, né? O primeiro time que eu Para mim, Peraí. tá? Oi. Pronto. Pronto. Eu não ouvi que cortou. Eu Você vi aqui consegue me que eu, responder de novo? Quais foram as maiores dificuldades? eu esperei aí a de carregar que eu vi que Quais travou. foram as maiores dificuldades que você já enfrentou para se estabelecer como jogadora em um ambiente predominante masculino? Então, aí eu tava falando que foi na Espanha, né? No primeiro time que eu vim, assim que eu cheguei. Foi meu primeiro time aqui na Europa, né? Que eu joguei. E quando eu cheguei, o técnico ele tinha o hábito de sair com as jogadoras do time, né? E eu acho que isso meio que me travou bastante. Foi um momento bem difícil, bem complicado, porque eu me vi em uma situação que eu precisaria sair com o técnico para mim poder jogar. E quando eu cheguei, a gente teve a pré-temporada, eu fui destaque na pré-temporada, o presidente, todos tinham ficado muito felizes com a minha vinda e tudo mais, e já vinham ali um bom trabalho pela frente, que a gente ia ter uma boa temporada. Mas assim que foi começando os primeiros jogos, eu já comecei a entender coisas estranhas, e isso foi algo que foi me bloqueando, e eu já fui ficando assustada. Eu falei, você me desculpa, mas minha mãe me deu educação e eu entendo que trabalho é trabalho e as coisas são à parte, e eu não me sujeitaria, né, como mulher, a ter que sair com um técnico para mim poder jogar. E ali, por eu ter falado não, e a comissão técnica e tudo mais era predominado por homens, eu simplesmente me vi numa situação que eu tinha que treinar, às vezes treinar um pouco mais que as outras, mas eu não jogava. E aí aquilo foi me sufocando, porque você vem para a Espanha, eu vim sozinha, as condições já eram um pouco mais complicadas,
e tudo mais. E aí eu me vi numa situação que eu não tinha muito o que fazer, ainda mais sozinho. Então teve um momento que eu cheguei, fui conversar com o presidente, eu falei assim, bom, porque eu vim aqui para jogar, eu não consigo jogar. E aí simplesmente antes disso eu tinha conversado com o técnico, eu falei assim, o que está acontecendo? E eu até gravei a conversa. E ele super ali, em poucas palavras, ele simplesmente falou, você não quis sair comigo, então você não vai jogar. Foi simplesmente isso. Então, eu apresentei isso para o presidente, ele falou assim, olha, no ano passado a gente já teve algum problema com isso, tanto é que ele saiu da temporada, a gente demitiu ele, teve o afastamento, e a gente só contratou ele nessa temporada por conta que ele assinou o contrato que se ele se envolvesse com algum atleta, ele teria que pagar a indenização para o time e seria expulso no mesmo momento. Aí eu falei, como que vocês, sabendo que o técnico faz esse tipo de coisa, vocês demitem ele, contratam de novo, e aí você traz, né, para poder vir jogar aqui e eu tá passando por essa situação e vocês simplesmente não fazem nada. Vocês preferem realmente eu vá embora do que pegar e demitir o cara. Só que aí o que aconteceu? Algumas meninas daquele meio, né, naquele time, naquele No momento, caso, o estavam aceitando time, presidente do time, todos eram os coniventes, né? Toda a isso. comissão técnica era conivente de todos os abusos, assédios e basicamente estupros que E aí algumas eram meninas em si cometidos. aceitavam, né? Elas aceitavam porque elas queriam jogar e treinar direito, então tá tranquilo, eu sei que eu vou jogar. E aí, por aceitar essa facilidade, tipo. Então foi algo bem complicado, assim, né, em uma dessas situações que eu passei, por causa que era homens predominantes ali, e para eles estavam ok, tipo, eles prefeririam que eu fosse para outro time do que mandar o técnico que estava agindo errado embora. E eu falei, sem problema nenhum. Você me dá minha liberação, me dá minha transferência e eu tô indo buscar outro time, porque infelizmente tem que fazer. Mas essa foi uma das situações que eu já passei por estar trabalhando totalmente ali, do qual para eles é super normal. E o pior é que, tipo assim, teve até um agente aí, eu falei assim, não, eu acho que eu deveria processar o time, processar o técnico por estar fazendo isso e tudo mais. Ele, não precisa de nada disso, fica tranquilo, eu vou te arrumar um outro time, né? A presidente já me pediu isso. Eu já tô arrumando outro time para você e fica tranquilo. E aí eles só arrumaram outro time para mim e fizeram minha transferência. Aí você Camila, fala assim, pode falar. não, eu só ia falar, tipo, poxa, é bem complicado, né? Você vem para outro país atrás do seu sonho, jogar futebol na Espanha, que é um dos países mais assim, e aí o primeiro time que você vem, você já dá de cara com uma situação dessa, você fala, porra, o sonho virou Pesado. pesadelo. Minha arte preta colocou eu como mulher, lamento por você ter passado por isso. E verdadeiramente é doloroso, né? Que você e muitas outras meninas para poder alcançar os seus sonhos e realizarem enquanto profissionais na área a qual vocês sonharam estar lá fazendo sucesso, tenham que passar por isso. E que haja justiça em algum momento na vida, que haja justiça por vocês. Outra pergunta, Camila, qual foi o momento em que sua carreira mais simbolizou a superação das dificuldades que você enfrentou dentro do futebol? Eu acho que em si, de muitas coisas que eu enfrentei, eu acho que nos Estados Unidos foi onde o meu futebol deu uma destacada em si grande, sabe? Até mesmo por ter sido meu primeiro país, né, fora, né? Como eu comentei, a Espanha foi o meu primeiro país na Europa, mas o primeiro país que eu saí, né, de casa, saí do Brasil foi os Estados Unidos. Eu acho que
lá foi onde mais alavancou a minha carreira em questão de divulgação, em questão de crescer, começar o meu crescimento, né, como pessoa, como atleta, e tudo mais. Mas é que é bem complicado. Em muitos lugares que eu passei, sempre acontecia alguma coisa. Esse da Espanha foi um dos que eu tive dificuldade, ainda mais com isso, mas em cada um teve o seu procedimento. Alguma situação que foi bem complicada. Mas depois eu acho que dessas situações eu gostei muito do que eu vivi nos Estados Unidos. Do que eu vivi em Portugal também foi algo muito gratificante, foi algo sensacional de ver como o crescimento ali em Portugal, o futebol feminino está enorme. Os jogos passam realmente na televisão, tem o espaço do feminino, muitos jornalistas vieram até mim para fazer entrevista. E eu acho que a superação é algo diário assim pra gente, né? Porque a vida vem daquelas montanhas russas de que cada dia é uma dificuldade, mas cada dia uma dificuldade nova, mas a cada dia também é uma superação que a gente consegue ter, né? Em todas essas circunstâncias. E depois eu também tive um reconhecimento muito grande na Grécia, né? Na minha carreira ali na Grécia. Foi onde também abriu muito espaço para mim com a mídia ali deles, que eles sempre publicavam no jornal da cidade sobre o futebol feminino. E era uma cidade mediana, assim, então você passava na rua, vinha, queria tirar foto com você, conversava com você, te parabenizava. Voltou? Tá? Oi, meu amor. Voltou. Você parou em uma cidade mediana. Ah, sim. Lá que era uma cidade mediana, né, na Grécia, onde eu estava, era gratificante, assim, estar no jornal diariamente ali, com publicações, entrevista, comentava, outro queria tirar foto porque já via ali o... Tá? Oi, meu amor. Islane colocou aqui um comentário, né? E depois ainda dizem: é só correr atrás da bola. Ter que lidar com todos esses preconceitos, essa desvalorização e etc., é realmente muito doloroso. É necessário um caso, é um caso urgente, justiça. Para que a gente encerre só a fase das perguntas, para que fique aberto caso as pessoas queiram dizer algo, você lê o que sua família vai colocar aqui, porque tem muita gente da sua família, né? Que eu já vi aqui. A luta, nós entendemos que ela é grande. O peso, ela é maior, ele é maior ainda. Porque uma mulher é estrangeira, está longe da sua casa, longe da sua família. Mesmo quando você estava no Brasil, mas você precisava sair de São Paulo para poder você jogar em outras cidades, em outros estados, como você veio para aqui, para São Francisco do Conde, na Bahia. E aí você passa por preconceito, é abuso, é assédio, por violência. A gente entende perfeitamente que a luta é grande. Mas valeu a pena? Olha, eu posso dizer que valeu a pena, sim. Sempre vale a pena, que nem eu disse no começo, vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Tipo, é algo muito cansativo, é uma luta muito cansativa que às vezes você vira e fala assim, meu Deus, eu não mereço passar por isso. Mas de todos os lugares que eu passei, que eu tive todas essas dificuldades, eu também tive momentos excepcionais. Eu conheci pessoas maravilhosas, igual você, igual sua filha, igual seu filho. Pessoas que eu guardo com carinho, assim, que me mandam mensagem até hoje, que fazem parte da minha vida. Então, mesmo
diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de todos esses preconceitos, de toda essa luta, eu também tive muitas conquistas, né? Coisas que foram gratificantes para mim, conquista dentro do futebol, conquistas na minha carreira e mais do que tudo, conquista na minha vida particular, na minha vida pessoal, que foi ter esse ciclo de pessoas maravilhosas na minha vida, que graças a Deus em todo lugar que eu passei, parece que Deus ia lá e colocava um anjinho para me acolher como família, que nem você fez. Ah, vem aqui em casa, vamos ali na festa, vamos passear com a gente, vamos só bater um papo, vamos tomar um sorvete, que era algo que me dava aconchego por estar longe da minha família, né? Longe de casa. Sempre é algo muito difícil, né? O pessoal acha que é fácil, é só um ano, mas parece que às vezes vira uma eternidade. E você perde aniversário da família, de sobrinho, de mãe, perde datas importantes, perde reunião em família. Então, acho que de eu ter conhecido novas culturas, de eu ter feito amizades com pessoas sensacionais e especiais para mim até hoje, igual você, foram coisas assim que valeram a pena. Eu tive momentos únicos em conhecer outros países, estar na Grécia, estar na Espanha, estar em Portugal, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Croácia, estando aqui agora na Irlanda. Foi o meu sonho conhecer outros países, então o futebol me abriu essa porta, né, para poder conhecer outros países e jogando futebol ainda. Então, acho que valeu a pena passar por tudo isso, por ter todas essas conquistas pessoais que eu tive, por também dar esse orgulho para minha mãe, né, para minha família, de tipo, ela que sempre investiu muito no meu futebol, na minha carreira, sempre esteve ali do meu lado me apoiando no que eu precisasse e eu ver que cada vez que eu tinha uma conquista ali no futebol, ganhava um jogo, que seja ver o olhar de parabéns, minha filha, ou quando eu saía no jornal, ou como que nem eu tô agora conversando com você, dando uma entrevista, sendo uma referência, né, podendo falar de mim e divulgando a minha imagem e conversando sobre esse papo de mulher para poder, né, ah, ajudar as pessoas, né, e tudo mais, incentivar as pessoas, é algo que eu sei que traz orgulho para ela e isso me dá muito conforto e me deixa muito feliz. Então, é nessas ocasiões que a gente vê que valeu a pena passar por tudo que a gente passou e que a gente sabe que ainda assim a gente vai passar por muito mais coisas ainda, mas que a gente é mulher, a gente é guerreira, a gente é brasileira e a gente não desiste tão fácil assim, não, das coisas que a gente sonha em conquistar nessa vida, né? E nem pode, né? Porque sempre vale a pena viver um sonho. Camila, Lani falou aqui, tá, Islane? Camila, você é inspiradora. Se eu fosse mais nova e não fosse tão apaixonada pela educação escolar e infantil, depois dessa live, com certeza eu tentaria ser jogadora de futebol. Que live maravilhosa. E logo abaixo Que ela amor. coloca: parabéns, Elane. Mais uma vez brilhou na mediação. Você é incrível. Ô, princesa, obrigada. Nós somos incríveis. Eu sou porque nós somos. É realmente. A Pisci também está dizendo, Creonice, que você é maravilhosa mesmo. Você é uma mulher muito forte. Às vezes, quando eu estou nos meus momentos de luta, eu olho e digo: acorde, mulher, tu levante para lutar, feito Elane. E eu acho que hoje a gente tem que abrir a boca e dizer: acorde, mulher, que você, a partir de hoje, tem que lutar feito Camila. Camila, deixa eu te dizer, o Coletivo Dolores está aqui para Tá cortando um pouco o que você tá falando, Lani, meu amor. é o quê? Tá cortando um pouquinho o que você tá falando, eu não consegui entender muito bem esse finalzinho que você falou. Que a gente agora tem que abrir a boca e dizer, ao invés de dizer levante vai lutar feito Elane, tem que dizer levante vai lutar feito Camila. Não, levante e lute como uma mulher, porque eu acho que a mulher é muito guerreira, é muito assim, que nem minha sobrinha.
Esses dias a gente tava brincando, ela, não, mas isso daí é coisa de homem. Eu falei assim, não, isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher também. Mulher também pode fazer isso, pode carregar peso, pode construir uma casa. Mulher pode fazer Vai literalmente. desligar e daqui a pouco eu continue aí, porque eu vou voltar a chamar de novo para poder você